Boa tarde a todos que me seguem no Facebook, boa tarde a todos que me seguem no Instagram. Gente, eu sei que eu não tenho costume de gravar vídeos assim, mas eu estou gravando esse vídeo aqui agora por uma razão especial, por uma razão muito especial no caso. Nesse vídeo aqui eu pretendo esclarecer alguns pontos que eu não esclareci, pretendo contar algumas coisas que eu não contei na live de lançamento, que eu não contei na primeira edição do Festival Literário de Gostoso, inclusive, mas principalmente esse vídeo aqui é um vídeo de agradecimento, porque no dia 29 de maio desse ano eu fui convidada para participar da segunda edição do Festival Literário de Gostoso. Só que o que eu não esperava era que fosse ser o melhor momento da minha vida. Nessa segunda edição, eu fui homenageada, uma das homenageadas, e esse momento definitivamente vai ficar gravado na minha cabeça como um dos melhores momentos que eu já vivi. Vai ficar gravado na minha mente como um dos melhores momentos que eu já vivi. E eu gostaria de agradecer ao pessoal do festival por terem organizado esse momento, por terem realizado essa homenagem. E gostaria de agradecer principalmente a Eldene, não só por ele ter organizado a homenagem, não só pelas palavras que ele disse no começo, que só de falar eu já me emociono já. Eu comecei a chorar na entrevista, não por conta dos temas abordados na entrevista, mas por conta do que ele disse no começo. Foi muito lindo! Então, eu gostaria de agradecer principalmente a Eldene, não só por ele ter organizado essa homenagem, mas também não só pelas palavras que ele disse no começo, mas também por ele ser uma ótima pessoa, por ele estar divulgando o meu trabalho, mesmo sem eu saber. Eu fui descobrir que ele divulga meu trabalho desde o começo, agora nessa edição, porque ele me falou, e se tivesse me falado antes eu não tô lembrada, mas por essa parte da divulgação, por ele estar divulgando meu trabalho, e também simplesmente por ele ser Eldene, por ele ser essa pessoa ótima que eu considero como um amigo, que agora eu sei que eu confio. Simplesmente obrigada, Eldene. Eu não sei nem o que dizer mais. Acho que se eu falar mais alguma palavra aqui relacionada a você, eu vou começar a chorar aqui. E eu não quero chorar nesse vídeo. Eu vou fazer de tudo para não chorar nesse vídeo. Mas, em todo caso, obrigada a você e a todos que organizaram esta edição do Festival Literário de Gostoso. E continuando, né, depois desse momento de agradecimento, como eu falei, eu gostaria de esclarecer alguns pontos, porque a emoção nessa edição me fez esquecer de muitos detalhes que eu não contei, me fizeram esquecer de muitos detalhes importantes com relação ao livro, me fizeram esquecer de muitos detalhes. Eu chorei a entrevista inteira. Tiveram alguns detalhes que simplesmente sumiram da minha mente. Então, eu gostaria de contar esses detalhes aqui agora, tanto para os que estavam presentes no festival literário, quanto aos que me seguem, né? Aos que já me seguem, aos que já me acompanham há algum tempo. A iniciar, o motivo de eu ter começado a escrever vocês já sabem, que tem relação com o Fernando, que era meu amigo imaginário, e toda essa questão dele ter sido a chave para eu superar o bullying que eu sofria. Essa parte aí vocês já sabem. Mas outra coisa que eu esqueci de contar na entrevista, eu contei em outras entrevistas passadas, mas eu esqueci de contar na entrevista, foi que o Fernando não representa só isso. Ele não representa só esse meu amigo imaginário que me ajudou a superar meus medos, a superar minhas limitações e a superar
tudo isso pelo que eu passava, não. Ele também representa a minha real personalidade. Ele representa a minha real personalidade. Porque, e a Laíris da história, porque os personagens principais são Laíris e Fernando. Laíris, ela representa quem eu queria ser. Ela é ousada, ela é forte, ela é destemida, ela não tem medo de se arriscar, ela não tem medo do que os outros vão pensar nela, aliás, pensar sobre ela não tem medo disso. E eu queria ser essa Laíris, só que na verdade eu não sou, eu sou o Fernando da história. Ele é o que representa a minha personalidade, porque eu sou uma pessoa mais insegura, eu sou uma pessoa que tem medo de expor seus sentimentos. Eu sou uma pessoa, em contrapartida, muito emotiva. A Laíris da história não é, ela mantém o controle das emoções. O Fernando não, ele é emotivo, ele demonstra de verdade. E eu sou assim, eu sou muito emotiva, eu choro com qualquer coisa. E também tem a questão do Fernando ser muito dependente. Ele ao menos eu me via assim antes, eu não me vejo mais assim, mas antes eu me via assim, como uma pessoa dependente, como uma pessoa frágil. E o Fernando é essa pessoa, ele é... Todos ao redor dele querem manter ele nessa redoma de vidro, porque ele é dependente, ele é frágil fisicamente, ele é dependente dos outros, ele é frágil fisicamente, a saúde dele também é frágil. Então, o Fernando, ele representa quem eu sou realmente. O Fernando representa quem eu sou realmente, é como eu me vejo, é a minha personalidade, inclusive outros detalhes também. Eu amo música, eu gosto de me expressar em público, mas quando eu tô em frente a uma pessoa, a uma única pessoa, eu travo, eu não consigo expor meus sentimentos. E o Fernando também é assim, ele é músico, né? Ele tem essa habilidade com as pessoas, ele gosta de se expor em público, de cantar em público. Eu também gosto muito, só que quando se limita às pessoas que conhecem ele realmente, aí ele tem um certo medo de expor o que ele realmente sente, de expor o que ele pensa. E eu sou essa pessoa, eu me considero exatamente desse jeito. E outro ponto que eu gostaria de destacar aqui é que, alerta de spoiler para os que não leram ainda, mas alerta de spoiler, continue nesse vídeo por sua conta em risco. Mas tem outro detalhe aqui com relação ao Fernando que eu gostaria, mais uma vez relacionado à minha personalidade, que eu gostaria de contar aqui. Esse detalhe eu deixei em oculto, igual os outros que eu vou falar que eu vou falar ainda nesse vídeo, eu deixei em oculto, tanto na live de lançamento quanto no festival, eu não contei. Mas além do Fernando representar a minha personalidade, as coisas que acontecem com ele ao decorrer do livro também são uma metáfora relacionada à minha vida. Por exemplo, no 4º capítulo desse primeiro livro, vai ter spoiler aqui sim, os que não leram se preparem, mas no quarto capítulo desse livro aqui, o Fernando, por algum infortúnio do destino, né, ele entra em coma, ele passa 9 meses em coma. E tem a questão do pai dele, o Mestre Vigard, que está sempre ali do lado dele. O Mestre Vigard, ele está sempre ali tentando proteger o filho, inclusive nesses 9 meses ele mostra aquela aflição pelo filho, né? Ele teme que o filho dele não possa acordar. O Mestre Vigard, como pai, ele é muito presente. Ele se importa com o Fernando de verdade. Ali sim é amor de pai verdadeiro. E eu tendo criado o Mestre Vigard, eu tendo feito ele agir assim, se preocupar tanto assim, não só nos 9 meses que eu acabei de citar aqui, como também nos outros capítulos em que o Fernando acaba se metendo em alguma situação
arriscada, em alguma situação que põe a vida dele em risco, e são muitas, o mestre Vigart, ele demonstra aquela preocupação. E quando eu fiz isso, eu queria... Isso aí era uma metáfora para o que eu passo. Porque, ou pelo menos como eu queria que fosse a minha vida. Porque meu pai, ele é uma pessoa ausente. Ele é uma pessoa muito ausente. Se dependesse dele, eu acho que ele nem falaria comigo. Na verdade, ele não fala comigo, ele não fala mais comigo. No começo, ele era uma pessoa próxima, mas depois isso mudou completamente. E isso me entristece demais, mesmo. E foi a partir disso, a partir dessa tristeza que eu sentia com relação ao meu pai, com relação ao fato dele ser ausente e também com relação ao fato de eu querer que ele fosse presente, que eu criei o mestre Vigart, que eu criei o pai do Fernando. Ele é uma metáfora para como eu queria que meu pai fosse. E aqueles 9 meses em que o Fernando passa em coma são uma metáfora para o período em que eu passei sem perceber que meu pai se afastava cada vez mais. Aquele período que o Fernando passou de olhos fechados, de mente alheia a tudo que acontecia ao redor dele, era uma metáfora para o fato de eu própria estar alheia ao fato de meu pai estar se afastando de mim. Então, essa é a metáfora relacionada aos 9 meses. Eu não deixei o Fernando em coma só para fazer ele sofrer, não. Ali era uma metáfora à minha própria vida, ao que eu passei e ao que eu passo também. E outro detalhe que eu gostaria de expor aqui, esse no caso eu suponho que vai ser o último detalhe. Tem muitos detalhes ainda que eu gostaria de revelar, mas eu não vou revelar agora, porque ainda tem muitos livros pela frente, então talvez quando eu for publicando os outros eu possa revelar esses detalhes, mas por enquanto são poucos detalhes. Eu acho que eu só vou revelar mais 2, então esse não é o último, acho que eu só vou revelar mais 2. E o próximo detalhe que eu queria citar aqui é essa questão do diamante, a questão do diamante do Fernando. Isso é uma referência à minha válvula, porque assim como o diamante é o que faz ele sobreviver, ele depende do diamante para sobreviver, eu também dependo da minha válvula para sobreviver. Então foi por isso que eu inseri o diamante aqui, para fazer uma referência à minha válvula. E o último detalhe é que, pronto, aos que ainda não leram e aos que leram, principalmente aos que leram, o final desse livro, no final desse livro, o Fernando morre. E por um bom tempo eu pensei assim, que eu só tinha feito ele morrer, sei lá, por uma ideia que surgiu na minha cabeça. Mas quando foi ontem, eu estava tendo uma conversa com o Eldene, né? Ele terminou de ler o livro dele, e aí ele me fez uma pergunta que me fez refletir sobre isso. Ele disse que tinha ficado intrigado e se perguntando por que eu deixei o Fernando morrer, se ele era a minha personalidade, por que eu deixei ele morrer se ele era quem eu sou realmente. E pronto, vou começar a chorar. Ai, pronto, tá aí a prova de que eu me pareço com ele. Eu tô chorando aqui agora, eu não consigo controlar minhas emoções, não consigo. Mas
Aí eu respondi a ele que eu deixei o Fernando morrer, mas como uma metáfora para dizer que eu queria parar de ser daquele jeito. Eu queria parar de ser uma pessoa dependente, porque na época eu me achava dependente. Eu queria parar de ser uma pessoa frágil, porque eu também me achava uma pessoa frágil. Eu queria que as coisas que as pessoas fazem comigo parassem de me atingir, sabe? Do mesmo jeito que o Fernando sempre é, como eu posso dizer, nocauteado pelos problemas, do mesmo jeito que ele se deixa bater muito pelos problemas, eu queria parar de ser assim, porque eu me vejo assim. Eu não me vejo mais como uma pessoa dependente, eu não me vejo mais como uma pessoa frágil, mas eu ainda me vejo como aquela pessoa que chora diante dos problemas em vez de enfrentá-los. Eu queria parar de me deixar abater pelos problemas, como eu me deixo sempre. Eu queria parar de chorar com tudo, sabe? Queria ser aquela pessoa mais forte que a Laíris da história é. E eu não sou assim. E foi por isso que eu deixei o Fernando morrer, talvez como uma forma de dizer assim, se eu quero mudar, então por que ele ainda tá aqui? Por que minha personalidade ainda tá aqui? Então, acho que a morte do Fernando foi justamente para isso. Para eu dizer que eu queria parar de ser essa pessoa que eu realmente sou, sabe? Essa pessoa mais frágil. Sentimentalmente, pelo menos, porque eu só queria parar de ser essa pessoa, queria me tornar alguém mais forte, que não se rende diante dos problemas, que vai lá e enfrenta eles, a Laíris da história. E ai. E o último detalhe, já saindo um pouco dessa zona que me fez chorar, eu devia ter revelado isso antes, mas vou revelar agora. Outro detalhe que eu esqueci de revelar nessa segunda edição do festival foi que eu comecei a escrever aos 9 anos e no começo não era As Aventuras de Laíris e Fernando na Terra da Imaginação, não era. O Fernando já existia assim nessa época, até porque não foi com os 9 anos que ele surgiu bem antes, eu tinha 7 anos na época. Então, desde os 7 anos que ele tá lá me acompanhando, aguentando meu falatório, porque eu falava demais nessa época. Então, é desde os 7 anos que ele tá ali me acompanhando, então não foi precisamente quando eu comecei a escrever que o Fernando surgiu. Não, ele foi a inspiração para eu escrever, mas eu comecei a escrever com 9 anos. Eu cheguei de uma viagem, inclusive quando eu falei isso na primeira edição do Festival Literário de Gostoso, o Denis começou a rir. Então se prepare para começar a rir de novo, Eldene, porque eu vou falar isso de novo. Eu cheguei de uma viagem, eu tinha ido para Noronha, foi no ano de 2014. Aí eu cheguei dessa viagem, e quando eu cheguei dessa viagem, a ideia simplesmente surgiu assim na minha cabeça, ó. Tá, vou escrever um livro, foi só isso, vou escrever um livro. Aí eu me sentei à mesa e comecei a escrever. Claro que não foi tão fácil assim, né?
veio a ideia do vou escrever um livro de repente, e eu comecei a tentar escrever, mas vieram vários temas à minha cabeça. Em primeiro lugar, me veio um livro sobre vikings, porque sempre gostei de mitologia, não tanto da mitologia nórdica, mas os vikings, eles me chamam a atenção. Então eu queria escrever um livro sobre vikings. Aí depois essa ideia passou e eu comecei a escrever uma releitura da Rainha da Neve, que é um conto de Hans Christian, acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Eu queria fazer uma releitura desse conto, que inclusive de fato eu fiz nesse primeiro livro, no capítulo 3, que o Fernando acaba se envolvendo com a Rainha da Neve, acaba sendo capturado por ela. Então eu fiz essa releitura, de qualquer modo eu fiz, mas não num livro sozinho, é só uma parte do livro mesmo, só um capítulo mesmo do livro. E foi depois dessa releitura da Rainha da Neve que surgiu a ideia para as aventuras de Laírys e Fernando na Terra da Imaginação. Resultado, comecei a escrever as aventuras de Laírys e Fernando na Terra da Imaginação, pretendendo escrever um livro único, porque como eu falei, a morte do Fernando ia ser o ápice, né? Eu ia escrever esse primeiro livro, o final ia ser ele morrendo e pronto. Só que não acaba nesse primeiro livro. Ainda vão ter outros, ainda vai ter o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e outras sagas que eu pretendo publicar. E foi assim. Foi a partir desse primeiro livro, ou melhor, é a partir desse primeiro livro, é a partir do início ao fim, que eu exponho as minhas emoções nas entrelinhas, eu exponho meus pensamentos também nas entrelinhas, eu exponho quem eu realmente sou, eu exponho quem eu queria ser, eu exponho como minha família é de verdade, ou pelo menos como uma parte da minha família é de verdade, porque minha mãe é tudo pra mim, minha avó é tudo pra mim, mas eu expus quem eu penso que meu pai é de verdade. Então tem vários detalhes aqui nessa história que eu expus e que eu não teria coragem de falar para uma pessoa realmente. Então foi aí que essa saga surgiu, a saga que marca a minha vida e a saga onde eu me abro, a saga onde eu me apresento, a saga em que eu quero fazer com que as pessoas conheçam quem é Laírys de Deus. E eu finalizo esse vídeo por aqui, mais uma vez agradecendo a todos que vão ver esse vídeo, agradecendo a todos do Festival Literário de Gostoso, agradecendo a Eldene e dizendo que eu sou muito grata por tudo que tem acontecido na minha vida, não só por esses livros, não só pelo livro publicado, não só por eu ter capacidade de ter escrito todos os outros, não só por isso, mas também porque por Deus ter me proporcionado o dia 29 de maio, por Deus ter me proporcionado a segunda edição do Festival Literário de Gostoso, por Deus ter me apresentado a uma pessoa tão maravilhosa quanto a Eldene. Simplesmente eu sou grata por tudo isso e por várias outras coisas que não vão caber aqui nesse vídeo, mas é isso. Este vídeo se encerra por aqui como uma forma de agradecimento, como uma forma de esclarecimento e como uma forma de desabafo também. Uma boa tarde a todos e até a próxima.